Minha filha de 7 anos, na hora do para casa é muito difícil. Como deixar mais fácil? Procura ajudar na ambientação. Criança com TDAH que tem dificuldade em fazer a lição de casa, ela precisa de ter um acompanhamento muito próximo dos pais. Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Você não pode confiar na autonomia dela. Tipo, não, eu vou deixar aí, ela vai fazer, de repente no sábado eu dou uma olhadinha. Infelizmente, não vai rolar. Por mais que as outras crianças dos vizinhos, dos seus amigos possam ter uma certa autonomia, você não pode contar com essa autonomia com uma criança com TDAH e que está apresentando dificuldade de fazer o para casa. Porque é uma criança que ela senta, ela abre o livro, ela tem dificuldade em fazer as tarefas de forma cadenciada. Se ela abre o item 1 e ela tem uma dúvida sobre o item 1, ela não vai ter o esforço cognitivo suficiente para voltar na explicação do livro ou para abrir uma anotação que a professora escreveu no quadro. Principalmente crianças que têm dificuldade de copiar do quadro, ou seja, nem a anotação da professora ela vai ter. Então, a tarefa de casa da criança com TDAH que tem dificuldade de aprendizado tem que ser acompanhado, tá? Diariamente. Ah, Yuri, mas eu trabalho o dia inteiro, não tem como vigiar nem nada. Beleza, mas separe 40 minutos do seu dia para rever a questão de casa. Peça para que o seu filho ou sua filha se esforce o máximo possível e aí quando chegar você dá aquela revisada para fazer os itens que ela não deu conta de fazer. Então tem que ter esse acompanhamento presente. Se você deixar para fazer só final de semana vai acumular, tem que ser diário, beleza? De preferência, se possível, vamos lá, vai que você trabalha em casa, você consegue dar essa força. Chegou em casa, orienta. Ambiente de estudo limpo, sem barulho, pode ser a mesa da sala, que às vezes pode ser mais ventilada, ou mesmo no quarto. O ambiente de estudo tem que ser uma mesa limpa, sem muitos distratores na frente, muita poluição visual, né? Compre um abafador também, que pode ser aquele protetor auricular, um abafador, para você, de repente, deixar o ambiente um pouco mais silencioso. Isso pode ajudar no engajamento nos estudos. Ou seja, tem 1000 maneiras de você fazer isso acontecer, beleza? Mas, realmente, pegar na mão, ajudar a ir avançando na tarefa de casa, obviamente não fazendo pelo seu filho, mas tentando puxar da memória, tentando fazer com que ele faça de primeira, na segunda você vai lá e dá uma força, entendeu? Porque senão, alguns pais também pecam por excesso, acabam querer, digamos assim, se livrar da questão, faz a tarefa de casa pelo seu filho. Isso é igualmente um erro, beleza? Então tem que ter uma participação ativa dos dois, do filho e do pai ou da mãe que está acompanhando. Ou, se você puder, um professor particular, um pedagogo, tá? Para poder ajudar nessa condução aí no dever de casa. Descobri o TDAH agora aos 37 anos, estou experimentando alternativas de remédios. Comecei com Concerta 18 e agora mudei para 36. Ainda estou sem resultado satisfatório. Alguma sugestão? Conversa com o seu médico, tá? Eu tive a seguinte experiência. Eu comecei com o Concerta de 18, não senti nada. Isso quando eu tinha 23, 24 anos, tá? A primeira vez que eu tive contato com o Concerta. Aí a médica falou, ó, começa com esse de 18 aqui e tal, quando chegar mais ou menos 10, 15 dias você volta aqui. Voltei lá e aí ela subiu para 54, que seria o triplo da dose. Aí sim eu comecei a sentir algum efeito próximo do que é o efeito esperado do medicamento. E veja que isso também varia com o tempo, ok? Às vezes, aos 23, 24, 25 anos, você tem uma resposta a uma determinada quantidade de medicamento. E aí, você com 35, 45, 55, a resposta é diferente, né? Mas eu acredito que é uma questão de adaptação. Você subiu de 18 para 36 e tal, comunique ao seu médico que você não está sentindo o efeito esperado, não está tendo nenhum resultado aparente e veja o que ele te diz, tá? Talvez ele peça para que você aumente ou que você altere alguma coisa, mas, por favor, jamais faça da sua cabeça. Tá? Vocês têm que entender uma coisa, medicamento, ele não funciona como uma torneira. Como é que é a torneira? A torneira é o seguinte, se você abrir um pouquinho, cai um pouquinho de água. Se você abrir muitão, cai muita água. Então, se eu tomar mais medicamento, eu vou ter um super efeito, vou ficar super focado. Não, não é assim que funciona. Vocês têm que entender que existe uma coisa na farmacodinâmica, digamos assim, que é o chamado efeito em U invertido. O é assim, o invertido seria assim. O que seria esse U invertido? Alguns medicamentos que você está tomando numa dose certa para a sua idade, para o seu peso, etc., para o seu caso, e aí você resolve aumentar da sua cabeça a dosagem.
né? Então, você tá aqui, você não tá tomando nada, tá aqui no chão. Aí você toma um pouquinho, a dose que o médico passou, você tem um efeito aqui. Sua concentração melhorou, seu foco atencional, memória de trabalho, beleza. Aí você faz o quê? Agora eu quero dobrar a meta. Aí eu vou tomar o dobro. Aí você acha que vai fazer o quê? Isso aqui. Mas na verdade, faz o quê? Cai pra cá. Você tem o invertido, tá? Então é interessante que você observe que isso pode acontecer. Não alterem dosagem de nenhum medicamento da cabeça de vocês, tá? Vá no médico, converse para que ele faça essa avaliação e os devidos testes junto com vocês, beleza? Mas eu acredito que o seu caso seja uma questão de ajuste, tá? Embora nem todo mundo dê certo com o primeiro medicamento que experimenta. Às vezes você não vai dar certo mesmo com esse, com o Concerto, tudo bem. Mas você precisa passar pelos primeiros testes, retornar ao médico, o médico vai reavaliar e aí lá na frente é que você vai entender se esse tratamento faz sentido mesmo para você ou não, beleza?